A única coisa pior do que ser cego é ter visão, mas não ter perspectiva. Quando o caráter de uma pessoa não é claro para você, observe seus amigos. Fique neutro até conhecer toda a história. Algumas pessoas são muito habilidosas em fazer os outros parecerem os vilões. Existem pessoas destinadas a te elevar e outras destinadas a te atrasar. Use seu discernimento, pois ambas estarão sorrindo. A confiança do inocente é a ferramenta mais útil do mentiroso. A maior prisão em que as pessoas vivem é o medo do que os outros pensam. Quando você muda por dentro, tudo ao seu redor também muda. As pessoas não percebem como as decisões são importantes até que tomem as escolhas erradas. Sempre diga a alguém como você se sente, porque oportunidades são perdidas em um piscar de olhos, mas o arrependimento pode durar uma vida inteira. Ninguém é superior, ninguém é inferior, mas também ninguém é igual. As pessoas são simplesmente únicas, incomparáveis. Muitas vezes, quando as pessoas agem de forma estranha, é porque elas te traíram e não sabem se você já descobriu. Não deixe que o medo de ficar sozinho te mantenha em um relacionamento onde você já está sozinho. Mova-se de forma diferente se quiser resultados diferentes. Chaves velhas nunca abrirão novas portas. Evitar riscos é a coisa mais arriscada que você pode fazer com sua vida. A verdade nunca é tão dolorosa quanto descobrir uma mentira. Ninguém nunca percebe quando você está sendo provocado, apenas quando você revida. Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Uma profissão deve inicialmente ser um ato de amor e não um casamento por conveniência. Às vezes é preciso dar 2 passos para trás para avançar 10. Os homens que melhor se dão bem com as mulheres são aqueles que melhor se dão bem sem elas. A noção de liberdade de expressão para algumas pessoas é que elas são livres para dizer o que querem, mas, se alguém diz algo de volta, elas ficam indignadas. Na vida você é constantemente confrontado com 2 escolhas: evoluir ou repetir. A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Relacionamentos nunca morrem de forma natural. Eles são sempre assassinados por atitudes, comportamentos, ego ou ignorância. Muitas vezes você é gentil não por bondade interna, mas por medo de desagradar, por insegurança. Há uma mensagem na maneira como uma pessoa te trata. Apenas escute. Muitas pessoas te amam. Não se concentre nas pessoas que não. Aprenda quem você é. Desaprenda quem eles disseram que você deveria ser. Quem revela o segredo dos outros passa por traidor. Quem revela o próprio segredo passa por imbecil. Uma pessoa que não confia em ninguém agora, um dia confiou demais em alguém. Não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Esse é o problema de colocar os outros em primeiro lugar. Você os ensinou que você vem em segundo. As pessoas vão provocar você até conhecerem o seu pior lado.
e depois se farão de vítimas quando você revelá-lo. Aprenda a estar em paz com o simples fato de não saber e aceite que nem tudo precisa de uma explicação. O verdadeiro amor é como um par de meias. Você tem que ter duas e elas têm que combinar. Não deixe que as pessoas acreditem que você depende delas para viver. Lembre-as de que houve um tempo em que você nem as conhecia e estava muito bem. Relacionamentos não são transações de pagar e transar. É uma obrigação. Nunca tente ter um a menos que esteja preparado. Além disso, ser solteiro é legal. Quando você finalmente entende que o comportamento de alguém tem mais a ver com suas próprias batalhas internas do que com você, você aprende a ter paz. Embora a simpatia por si só não possa alterar os fatos, pode ajudar a torná-los mais suportáveis. Se você está dando tudo de si a alguém e isso não é suficiente, você está se entregando à pessoa errada. Se você orar por uma visão clara, não se esqueça de também orar pela força para confrontar o que você vê. Para identificar seus verdadeiros amigos, observe aqueles que elogiam nas suas costas e criticam na sua frente. Cuidar de si mesmo e se amar são tanto enfatizados quanto subutilizados. Está tudo bem não ter tudo resolvido. Para alguns, nada que você fizer será suficiente, mas para outros, sua presença é a única coisa que importa. Afaste-se de pessoas que acham que você está tentando discutir sempre que se expressa. Seja mais agressivo com o que você quer na vida. Pare de jogar seguro e de ser tão mole. Na velhice, todos nos arrependemos de não ter matado a preguiça em nós mesmos. Onde não há esperança, devemos inventá-la. Os erros são a prova de que você está tentando. A grosseria é a simulação da força por parte de pessoas fracas. Se você se concentrar na dor, continuará sofrendo. Se você se concentrar na lição, continuará crescendo. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Sem esforço e disposição para sentir dor e ansiedade, ninguém cresce. Na verdade, ninguém conquista nada que valha a pena. Nunca esqueça o que um homem diz a você quando está com raiva. Você nem sempre pode ter o que quer, mas se tentar às vezes, você consegue o que precisa. Você nunca saberá quão verdadeiramente danificada uma pessoa está até tentar amá-la. O tempo muda tudo, exceto algo dentro de nós que sempre se surpreende com a mudança. Uma vez que você enfrenta seu medo, nada é tão difícil quanto você pensa. Você não aprende nada da vida se pensar que está sempre certo. Aprender a aprender é a habilidade mais importante da vida. Seja seletivo sobre quem você mantém ao seu redor. Personalidades, palavras e características naturalmente se influenciam. Ressentimento é como beber veneno e depois esperar que ele mate seus inimigos. Você é responsável pela sua própria felicidade. Se esperar que os outros o façam feliz, você sempre ficará desapontado. Este é o seu mundo. Molde-o ou alguém o fará.
Ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é a maior conquista. Nunca deixe seus sentimentos ficarem muito profundos. As pessoas podem mudar a qualquer momento. O homem não vive apenas de palavras, apesar de às vezes ter que engoli-las. Trate-se como se fosse alguém que você tem a responsabilidade de ajudar. Os grandes homens são sempre os mais solitários. Quem trata você mal e os outros bem, quase sempre são seus parentes. Uma ironia da vida. As pessoas estão cheias de palavras bonitas com significado vazio. Você só tem um corpo, cuide dele. Você o terá por toda a sua vida, e embora seja incrivelmente resistente, ele só te dará o que você der a ele. Há 3 tipos de pessoas: as que enxergam quando lhes mostram e as que não querem enxergar. Desconfie de quem espalha boatos. Quem sabe eles também podem estar falando negativamente sobre você. Às vezes, ser excessivamente gentil é o que acaba te machucando. Se esperarmos até estarmos prontos, estaremos esperando o resto de nossas vidas. Não dê ouvidos aos que choram e reclamam, pois a doença deles é contagiosa. Se a ausência de alguém lhe traz paz, você não perdeu nada. A vida não é uma questão de ter boas cartas, mas às vezes, de jogar bem uma mão ruim. Palavras gentis não custam caro, no entanto, valem muito. Tecnologia é legal, mas você tem que usá-la ao invés de deixá-la te usar. Quando as pessoas sabem que fizeram algo errado a você, elas evitam você. Às vezes, o pensamento de alguém te deixando é mais doloroso do que a dor que você sente quando alguém te deixa. Nunca deixe mentes pequenas convencerem você de que seus sonhos são grandes demais. A crença numa fonte sobrenatural do mal não é necessária. Somente os homens são capazes de toda a maldade. Não deixe as pessoas te puxarem para a tempestade delas. Traga-as para a sua paz. A maioria dos problemas na vida acontece por 2 razões. Agimos sem pensar ou ficamos pensando sem agir. Sua mente responderá a maioria das perguntas se você aprender a relaxar e esperar pela resposta. A busca, mesmo pelas melhores coisas, deve ser calma e tranquila. Não fale bem de ti aos outros, pois não acreditarão. Não fale mal, pois te julgarão muito pior do que é. Um homem é o produto de seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. Eu costumava entrar em uma sala e me perguntar se eles gostavam de mim. Agora me pergunto se eu gosto deles. Muito sofrimento e muita infelicidade surgem quando você toma como verdade cada pensamento que vem à sua cabeça. Seu futuro precisa de você, seu passado não. Hoje em dia, o amor é uma questão de chance, o matrimônio uma questão de dinheiro e o divórcio uma questão de curso. Quando você não tem nada a perder na vida, se transforma em uma fera. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Não desista.
Sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Você nunca perceberá o quão tóxica uma pessoa é até respirar um ar mais fresco. Um homem só é corajoso quando também tem medo. Se você não está disposto a aprender, ninguém pode lhe ajudar. Se você está determinado a aprender, ninguém pode lhe impedir. Escolha seus hábitos cuidadosamente, pois eles decidem seu futuro. As pessoas não mudam seu comportamento a menos que isso faça diferença para elas fazerem. Muitos passam metade da vida tentando agradar os outros, e a outra metade lidando com as ansiedades causadas pelos outros. Zonas de conforto são os maiores obstáculos para seu desenvolvimento pessoal. Sempre que você se encontra do lado da maioria, é hora de pausar e refletir. As coisas que partem seu coração são as mesmas que abrem seus olhos. Lembre-se, o homem não vive só de pão. Às vezes, ele precisa de um pouco de bajulação. Certas situações precisam acontecer para que as verdadeiras intenções possam ser reveladas. Aceite que coisas aconteçam. Pode não ter um motivo, e você pode não ter nenhum controle sobre, mas o primeiro passo para superar é aceitar o que é. Às vezes você não consegue se ver claramente, até que se veja através dos olhos dos outros. Mesmo uma rosa branca tem uma sombra escura. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A ira começa na loucura e termina em arrependimento. Esperar por mudança sem fazer nada é como esperar pelo trem em um ponto de ônibus. O desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. O conhecimento não tem valor a menos que você o coloque em prática. Algumas pessoas vão te machucar e depois agir como se você as tivesse machucado. Sua vida se torna tão pacífica quando sua raiva pelas pessoas que te machucaram se transforma em compaixão por elas. Sempre que forem ingratos com você, mostre seu valor com a ausência. Fazer muito por algumas pessoas faz elas enxergarem sua gentileza como obrigação. Tudo o que precisamos decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Uma das melhores decisões que você pode tomar é se aposentar do drama e se afastar das pessoas que o amam. Entendimento é mais profundo do que conhecimento. Há muitas pessoas que conhecem você, mas muito poucas que realmente o entendem. Quão mais graves são as consequências da raiva do que as suas causas? A verdade não custa nada, mas uma mentira pode custar tudo. Nunca implore por um lugar quando você pode construir sua própria mesa. Sua vida não vai seguir como planejado. E acredite em mim, é uma coisa boa. Fuja por um instante do homem irado, mas fuja sempre do hipócrita. Uma formiga em movimento faz mais do que um boi cochilando. Aceitamos conselhos em gotas, mas os distribuímos em baldes. Muitas pessoas estão passando por dores, lutas silenciosas. Verifique as pessoas de vez em quando. Pergunte se estão bem.
Você pode salvar a vida de alguém. Não tenha medo de recomeçar. Desta vez, você não está começando do zero, está começando com experiência. Quando um cara legal perde a paciência, o diabo estremece. Algumas coisas estão destinadas a cruzar o seu caminho, mas não estão destinadas a ficar. A criança que não é acolhida pela família queimará tudo para sentir o calor que lhe foi negado. Esperamos que estas palavras tenham sido úteis para você. Neste momento, estão aparecendo 2 vídeos na sua tela. Clique em um dos 2 e continue com a gente.